Queridos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, nosso Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, neste domingo especial, domingo, dia do Senhor. Hoje um motivo muito mais especial, porque hoje é o dia das mães. Quero aqui parabenizar todas as mães que estão nos ouvindo agora, que seja abençoada pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que hoje foi um dia diferente dos outros dias das mães, mas eu creio que ano que vem, se Deus quiser, será um dia diferente para a glorificação do nome do Senhor, nosso Deus. Grande é o Senhor e digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Nesse momento de louvor e adoração, eu quero conclamar você que a equipe de louvor estará louvando ao Senhor nesse instante com uma canção de adoração a Deus. Então, louve ao Senhor neste domingo, exalte ao Senhor neste dia, para a glória dele. Vamos ouvir a palavra então, está com a equipe de louvor da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Amor derramado pela tua provisão, nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia, em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia, em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia, em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito
nossa igreja, trazer uma canção de louvor, de exaltação ao nosso Deus, eu quero te convidar para que você pegue a sua Bíblia. Esse é o momento de culto que nós estamos fazendo, a igreja chegando até a sua casa, a mensagem da palavra de Deus ao seu coração, e este é o momento de você fazer o seu culto. A igreja está na sua casa. Como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós vamos adorá-lo conforme nós já estamos fazendo até aqui. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Mantenha o texto da palavra de Deus aberta. Primeiro livro do profeta Samuel. Eu gosto muito desse texto. E por isso eu quero meditar nessa noite uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Deus falou muito ao meu coração quando eu preparava este sermão para ministrar o seu coração nesta noite. Primeiro livro de Samuel, por favor. Capítulo 1, nós vamos ler dos versos de 1 a 9, para nós entendermos a palavra de Deus. E em seguida, nós vamos então, logo após a leitura da palavra de Deus, nós vamos orar com uma canção. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subiu da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim, o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que Deus abençoe a leitura desta palavra, e nós vamos nesse instante orar, e nós vamos pedir ao Senhor que fale ao meu coração e fale também ao seu coração. Fala, Senhor, agora, meu coração está pronto para ouvir, e o meu espírito anseia a sua voz. Fala, Senhor, a mim. Fala, Senhor, agora. Meu coração está pronto para ouvir, e o meu espírito anseia a sua voz. Fala, Senhor, a mim. Fala, Senhor. Que bom, louvado seja Deus depois desta música em forma de oração pelo meu amigo Ademir, lá de Mantena, um amigo pessoal nosso, da família. Deus abençoe a sua casa, Ademir, Deus abençoe a sua família. Você também participando com a gente aqui, que saudade dos nossos tempos aí de Filadélfia. Eu quero vos falar nesta noite sobre o seguinte tema: o modelo de uma mãe piedosa. Quando olhamos na Bíblia, nós vemos vários exemplos de mães piedosas.
Mas quando a Bíblia detalha a honra de uma mulher, nenhum detalhe adicional é dado a ninguém além de Ana. Ana, o nome dela mostra a sua beleza, que significa, no hebraico, graça. E com certeza ela é o símbolo da graça de uma mulher. Ela se tornou uma mãe pela fé. Ela aparece pela primeira vez aqui no primeiro livro de Samuel como uma mulher sem filhos. Então, ela se torna a mãe de um dos maiores homens que já andaram na terra, Samuel. E quando você vê o relato do nascimento de Samuel, observe, portanto, o perfil de uma mãe piedosa. O versículo 1 começa dizendo que houve um homem de Ramataim Zofim, versículos 1 e 2, nós vamos ser informados. Também o verso de número 1 e 2. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, ou seja, perto do monte Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Nós somos informados aqui no texto, meus amados e queridos irmãos, que Eucana, ele era casado com 2 mulheres, Penina e Ana, mas eu preciso explicar isso para o seu coração. Então entenda isso, por favor. Essa era uma época primitiva e a poligamia fazia parte da cultura humana, nunca no plano de Deus, nunca. Deus sempre projetou, meus amados irmãos e irmãs, uma mulher que deixam seus pais, se unem para a vida e se tornam uma só carne. Está lá no livro de Gênesis. Mas a sociedade humana e a poligamia, na verdade, na sociedade humana, a poligamia era comum. E quando a verdade de Deus veio para a sociedade humana, a poligamia estava tão arraigada, disseminada, que levou um tempo para ser limpa. É provável que Eucana ele tenha se casado com Penina, porque Ana era estéril. Está aqui no texto. E conforme somos introduzidos também nessa história, eu quero aqui que percebamos, meus amados irmãos, 3 características que são do perfil de uma mulher ou de uma mãe piedosa. Nós vamos falar nesta noite sobre o perfil de uma mãe piedosa, ou o modelo de uma mãe piedosa. Uma mãe piedosa. E quais são eles, pastor? Eu gostaria que você anotasse, se você quiser. Em primeiro lugar, amor pelo seu marido. Desde o início do relato das Escrituras sobre sua família, desde o início do relato da Escritura sobre sua família, é evidente aqui que Ana tinha um profundo amor por Eucana, seu marido. E obviamente, meu amado irmão, que ele também por ela. Se você percebeu o relato, quando eu li o relato bíblico, quando eles fizeram uma oferta, e uma oferta pacífica ao Senhor, um sacrifício que o ofertante, portanto, ele assava o animal, e ele participava de um banquete diante do Senhor, ele levava o animal para o sacerdote imolava o animal, ficava com uma porção, portanto, para o ritual do sacrifício, e dava o restante para a família, para poder a família então participar de um banquete e comer diante do Senhor. O texto nos diz que Eucana deu porções a Penina
e a todos os seus filhos, mas deu uma porção dupla a Ana por causa do seu grande amor por ela. Vejam comigo, por favor. Diz o texto, verso 3 e 4, que este homem subiu da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estando ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias como sacerdotes do Senhor, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele, verso 5, porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso de número 5. Eu li o 4, verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ele a amava. É óbvio, meus queridos, que o casamento de Ana não era perfeito, como não existe um casamento perfeito. Especialmente pelo ciúme e pela rivalidade causados pela bigamia do seu marido. Ana parece ser a primeira mulher, pois ela é mencionada no verso de número 2, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, então no verso 2 nós somos informados que o nome dela aparece primeiro. Então parece ser a primeira mulher dele. Aparentemente Eucana se casou depois com Penina devido à esterilidade de Ana. Então entenda isso, por favor. Essa era uma época primitiva, vou voltar a afirmar. Isso era uma época primitiva. A poligamia fazia parte da cultura humana. Nunca no plano de Deus. Nunca. Deus sempre projetou um homem e uma mulher que deixam seus pais, estou reafirmando o que eu já falei, e se une para a vida e se tornam uma só carne. Desde o Gênesis. Mas na sociedade humana, conforme eu já avisei, a poligamia era comum. E quando, portanto, a verdade de Deus veio para eles, a verdade de Deus veio para a sociedade humana, eu disse que a poligamia estava tão arraigada, disseminada, que levou um tempo para ser extirpar, para ser limpa. Então preste atenção nisso aqui. Lembre-se que era considerado de suma importância naquela cultura também ter filhos que mantivessem a herança familiar e perpetuasse o nome da família. Porém, o casamento de Ana, embora marcado por tensões, era sólido. Fica claro, meus amados e queridos irmãos, que Eucana amava Ana com sentimento sincero. E ele sabia que o seu amor por ela, ele era correspondido. Na verdade, ele procurou confortá-la, lembrando carinhosamente do seu amor por ela. Se nós olharmos aqui, portanto, no verso de número 8, depois do banquete, quando ele... depois que levar o animal e sacrificar e ficar com a carne e fazer, portanto, aquele banquete na presença do Senhor, ele diz, o texto sagrado nos diz que ele dava, portanto, no verso de número 8, ele dava, portanto, ele oferecia, verso 4, o seu sacrifício. E ele dava para Penina, sua mulher, mas ele dava para os filhos e filhas de Penina, mas nos diz o texto no verso 5 que ele dava uma porção dupla para Ana porque ele a amava. Tanto é que ele tem um sentimento tão profundo por Ana que ele percebe o sentimento dela. Eles estão no banquete. E agora, ele olha para Ana com sentimento, diz o verso 8, e ele disse para ela assim: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o seu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Obviamente, meus amados irmãos, que esse consolo ajudou, pelo menos no momento, porque Ana, nos diz o texto sagrado na sequência, se levantou, ou Ana levantou-se imediatamente e comeu
e depois foi para dentro do tabernáculo no verso de número 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana, verso 10, e com amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, o amor de Ana pelo seu marido é a primeira chave para entendermos a sua profunda influência piedosa como uma mãe. Contrário à opinião popular, a característica mais importante de uma mãe piedosa não é a relação com os filhos. Muito pelo contrário. É o amor para com o seu marido. O amor entre um homem e uma esposa é a chave para um casamento, para uma família sadia, meus amados e queridos irmãos. Um lar saudável não se constrói exclusivamente pelo amor dos pais aos filhos. A família bem situada tem como centro o casamento, e as famílias não devem girar em torno dos filhos. Além do mais, todos os pais, inclusive eu e você, precisamos aprender uma lição muito profunda para a nossa alma aqui nesse texto. Preste atenção nisso aqui, porque essa palavra é para nós. O que é comunicado aos filhos por meio da relação conjugal ficará com eles para o resto de suas vidas. Guarde isso, por favor. Ao observar como a mãe e o pai tratam um ao outro, os filhos aprendem as lições mais fundamentais para a sua vida, que isso vai perpetuar o resto da vida. Guarde isso. Sabe por quê? Amor, autossacrifício, eles veem amor, eles veem autossacrifício, eles veem integridade no pai e na mãe, eles veem virtudes, eles veem pecado, simpatia, compaixão, entendimento e perdão, seja lá o que for que você ensine a respeito dessas coisas, certo ou errado, ficará plantado no fundo do coração dos seus filhos para sempre. Então, amados, essa é a ênfase da centralidade do casamento que era evidente entre Eucana e Ana. Apesar dos seus problemas domésticos, eles tinham um casamento saudável e um amor duradouro um pelo outro. Aqui eu preciso parar um pouquinho e ministrar uma palavra para nós, homens. E isso tocou muito ao meu coração e obviamente tocará ao seu coração também. Homens, preste atenção nessa palavra. Se vocês ainda não sabem, deveriam saber. Nós deveríamos saber. A segurança de uma mulher está no seu amor por ela. Não pela sua conta bancária, não pela sua casa chique, não pelos móveis novos, não pelo seu plano de aposentadoria, não pelo seu seguro que você vai deixar. A mulher, ela encontra a segurança dela no amor do marido. No amor do marido. E isso, obviamente, precisa ser demonstrado tão frequentemente, meus amados irmãos, para que não exista dúvida na cabeça da mulher. Preste atenção nisso. Eu vejo no texto que, além do amor um pelo outro, que eles tinham, Eucana e Ana tinham um pelo outro, eles também adoravam juntos a Deus. E isso com certeza com muita regularidade. Se você olhar, eu vou voltar um pouquinho no verso 3 do capítulo 1, diz assim o verso 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano,
a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, isso não quer dizer que Ana e Eucana iam ao tabernáculo somente uma vez por ano. O texto diz que subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Então, não quer dizer que Ana e Eucana iam ao tabernáculo somente uma vez por ano. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Todos os israelitas tinham de assistir às festas anuais, às 3 festas, conforme está no relato de Deuteronômio, no capítulo 17, de 1 a 17. 3 festas que o sacerdote, a família, deveria, portanto, observar. A festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa das cabanas. Então, nós somos informados do texto que Eucana era um homem de adoração. E ele ia ao templo, pelo menos 3 vezes ao ano, oferecia sacrifícios ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Adoração ao Deus único e verdadeiro parece ter sido um aspecto central na vida de Ana e Eucana. E era o que mantinha o seu amor forte em face de tanta adversidade que eles enfrentavam. Eles se amavam, eles tinham amor um pelo outro, mas eles adoravam a Deus, ao único Deus verdadeiro. Aqui eu deixo uma lição muito importante como seu pastor, como seu amigo para as moças. E eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, moças, por favor. E eu encorajo as moças, olha aqui para mim, por favor. Quando vocês se casarem, pelo amor de Deus, casem com alguém que ama o Senhor Jesus Cristo, porque vocês precisam desse direcionamento espiritual. Guarde isso, por favor. Ana fez isso. Ana, ela fez isso. 3 características que são do perfil de uma mulher piedosa. Ela tem amor pelo seu marido. E a segunda característica que eu deixo, ela tem um amor por Deus. Ela tem amor pelo marido. Eles se amam. Eles adoram juntos. E agora, ela tem um amor por Deus. É óbvio, querido, que Ana possuía um profundo amor por Deus. A sua paixão espiritual pode ser vista no fervor da sua vida de oração, conforme nós somos informados do texto. Ela era uma mulher consagrada, cujos afetos estavam nas coisas celestes, não nas terrenas. Ela era uma mulher do céu. O amor dela era um amor para o céu, um amor para com Deus. O seu desejo por um filho não era apenas por um anseio, por uma autogratificação da sua alma. Não, irmãos, não era sobre ela. Não era, portanto, obter o que ela queria, era sobre autossacrifício, entrega de si mesma àquela pequena vida que ela iria devolvê-la ao Senhor se Deus a concedesse. Deixa eu dizer uma coisa, séculos antes desse texto aqui, a esposa de Jacó, Raquel, ela fez a seguinte oração: dá-me filhos, senão morrerei. Está lá em Gênesis, no capítulo 30, versículo 1. A oração de Ana foi muito mais modesta. Ela não pediu filhos, mas ela pediu um filho. Ela implorou a Deus por um filho, apto para servir no tabernáculo. Se Deus lhe desse esse filho, ela então o devolveria a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, amigos, você que me assiste nesse momento, os atos de Ana provaram que ela não queria um filho para o seu prazer, mas porque queria consagrá-lo ao Senhor.
Como muitas mulheres de hoje, Ana lutava com a dor da infertilidade. Ela queria o melhor de Deus, ela queria ser mãe. E todavia, em sua tristeza, nós vemos no texto que Ana não reclamou do marido. Não havia nada que ela pudesse fazer. E ela também não revidou quando Penina a atormentava. Não, ela não fez. Em vez disso, sabe o que Ana fez, meu irmão, minha irmã? Ana confiou em Deus através da oração. E essa aqui é uma linda característica na vida de Ana. A Ana, da palavra de Deus, ela entendeu que Deus era a fonte das crianças, que só Deus poderia alterar a sua fertilidade. E nós somos informados que a sua virtude distintiva era uma fé constante que ela tinha. No versículo 12, nós somos informados que ela foi para o templo, participou do banquete com o marido deu a melhor porção para ela porque a amava. Em seguida ela foi, portanto, para o tabernáculo e justamente naquele lugar ela foi orar, ela foi derramar sua alma perante o Senhor. Verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar o movimento dos lábios. Nós somos informados aqui no verso 12 que suas orações eram constantes. Ela ficou lá orando com o coração partido, derramando lágrimas de esperança. Sabe por quê? Porque Ana sabia onde podia ir com seus problemas. Verso de número 18. Ela disse para o sacerdote Eli. Ela ora, nós somos informados, no verso 14, o sacerdote Eli pensa que ela estava embriagada, e agora ela disse que estava orando no silêncio, ela estava orando com a alma, com o seu coração ali. Ele percebe que ela estava então embriagada, mas ela não estava. Então, no verso 17, ele lhe respondeu, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E no verso 18, ela disse assim, ache a tua serva mercê diante de ti. E assim se foi a mulher. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Depois que ela se derramou diante do Senhor, ela saiu dali crendo que Deus de fato ia cumprir na vida dessa mulher. Além de ser uma mulher de oração, Ana também era uma mulher de promessa. Nós vemos isso no verso 11. Volta comigo, por favor, porque ela fez um voto. Ana fez um voto ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela prometeu um filho. Ela prometeu a Deus que se Deus desse a ela um filho, ela então a devolveria, ela portanto entregaria ao Senhor. É isso que ela está dizendo. Ela prometeu a Deus, eu lhe dou esse filho, eu só quero ser realizada como mãe, eu só quero criar um filho para que ele lhe dê glória. E se o Senhor o der a mim, ela está dizendo, eu lhe devolverei. Essa é a promessa dela. Dar um filho a Deus. Essa é a essência, meus amados irmãos e irmãs, de uma mãe piedosa. Quando ora por um filho, ela não ora pelos motivos errados, mas é pelo motivo certo, para dar o filho a Deus, de onde o filho deu, de onde o Deus tinha dado para ela. Primeira característica de um perfil de uma mãe piedosa, amor ao marido. A segunda característica de um perfil de uma mãe piedosa, o amor a Deus. E para terminar, a terceira e última característica é amor pela sua casa. Em
Terceira característica importante de Ana, eu vejo aqui no texto que era a sua dedicação ao lar e à família. Nós vemos evidências disso desde o começo no seu amor pelo marido Eucana e no amor que ela tinha, e também no amor dele que ele tinha por ela. Isso está óbvio no texto. Vemos isso também no modo como ela se ergueu acima da rivalidade mesquinha e da briga com a sua rival Penina, porque Penina provocava propositalmente dentro do lar para deixar Ana exasperada, mas ela não saía da presença de Deus. Vemos isso também no intenso desejo de Ana de ser mãe. E vemos isso melhor quando observamos como Ana era dedicada ao filho quando ele era pequenino. Quando Eucana e Ana voltaram para casa, depois do encontro dela com Eli no tabernáculo, a Bíblia diz, de acordo com o texto, de acordo com a sua perfeita vontade de Deus e soberana de Deus, ele deu um filho, portanto, a Ana. Versos de número 19 a 20, nós somos informados que, de fato, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Só que nós somos informados depois do relato que durante os poucos anos seguintes, Ana se dedicou apenas a cuidar de Samuel, a cuidar da casa, a cuidar da família. Quando chegou a época de Eucana fazer a primeira viagem a Siló, depois do nascimento do bebê, Ana lhe disse que ficaria em casa com o pequeno Samuel até que ele fosse desmamado. Olha o verso de número 22. Diz-nos o texto que Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Preste atenção nisso aqui. As mães daquela cultura amamentavam os filhos por cerca de 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Ela cuidaria dele nos anos mais importantes da sua formação de caráter, da sua formação da personalidade. Meus queridos, ela tinha um trabalho importante a fazer na vida daquele menino. Cuidar, amar e instruir o seu filho. Ana preparou seu filho para uma vida de serviço a Deus e uma vocação tão elevada. A história nos conta que ela, de fato, realizou bem o seu trabalho com Samuel. Nós somos informados pelos relatos das Escrituras. Obviamente, um menino precoce, cresceu com sabedoria e entendimento. Portanto, a dedicação de Ana ao lar e ser a mãe piedosa foi de modo, de fato, exemplar que marcou a vida desse menino. Além disso, Ana continuou a exercer uma forte influência materna. Nós somos informados sobre Samuel durante os seus anos de formação. Se você vê para o capítulo 2, nós somos informados no verso 18 em diante, que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo-se de uma túnica sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia quando seu marido subiu a oferecer ao sacrifício anual, meus amados irmãos. Ou seja, ela não abandonou sua responsabilidade. Todas as vezes que ela vinha com uma roupa para o seu filho Samuel, meus amados irmãos.
Isso aqui é resultado de uma mãe, meus amados irmãos, piedosa. E isso mostra que uma mãe sempre, ela continua sendo mãe, não importa a idade do filho. Ela devolveu o menino para o templo. O menino foi consagrado a Deus, mas nem por isso ela deixou de prestar ajuda, de cuidar daquele filho. Meus amados irmãos, deixa eu chamar a sua atenção nesta hora. Nesses dias, ou nesse dia de hoje, tão importante, todas as mães devem pensar um pouco sobre a história de Ana. Deve pensar, refletir, amar o marido, amar a Deus e amar ao seu lar no temor do Senhor. Essa é a vocação de sua maior alegria. O retrato de uma mãe piedosa. Ela ama seu marido a ama. Ela ama a Deus acima de tudo. Ela serve a Deus. A família adora juntos ao mesmo Deus. A família consagra os filhos a Deus. Para concluir, deixa eu fazer algumas aplicações para nós, terminando essa parte desse sermão do segundo domingo de maio, Dia das Mães. O que isso traz de implicações para a minha vida e para a sua vida nesta noite? Primeiro, pergunte para si mesmo. Pergunte para si mesmo. Você, mãe, você tem sido uma mãe piedosa? Mãe, você está se preparando para ser uma mãe piedosa? Você está, caso seja mais velha, preparando as suas filhas para serem mães piedosas amanhã? E para os homens, já que hoje é Dia das Mães, tem uma palavra também. Será que nós, homens, estamos criando um ambiente no qual a piedade de nossas esposas tem o melhor efeito? Será que nós estamos criando filhos que irão conduzir suas esposas para serem mães piedosas? Isso precisa ficar bem claro na nossa vida. Isso precisa marcar o nosso coração. E para os jovens, pastor? Para os jovens eu digo, jovens, preste atenção nisso aqui. Vocês estão honrando suas mães? Vocês estão obedecendo suas mães? Se Deus deu a vocês mães piedosas, Deus lhe deu o melhor presente, preste atenção nisso. Mas você pode pensar assim, mas nenhuma delas é perfeita. É verdade. Mas quando elas amam ao Senhor Jesus Cristo e passam isso a vocês, jovens, elas lhe deram a melhor coisa que poderia dar a vocês, que é o espiritual. Porque uma mãe piedosa passa, portanto, essas características para o seu lar, para a sua família e para os filhos. Ela ama o marido a ama. Ela ama a Deus. Eles adoram a Deus juntos. E agora também ela ama a sua casa, ela ama a sua família. Vocês são gratos? Vocês são gratos pelas suas mães? Pelos seus pais? Vocês estão orando por elas? Vocês estão orando por elas e pedindo ao Espírito Santo de Deus que de alguma forma coloque debaixo de vocês, ou coloque vocês debaixo da influência de uma mulher piedosa, que lhe possa mostrar coisas que a sua mãe nunca mostrou, se você está falando para mim que a sua mãe não é piedosa? Você ora por ela. Deixa eu dizer uma coisa para a gente fechar aqui, e eu quero orar pelas mães. A esperança pela nossa sociedade está no que acontece na próxima geração. E isso está muito nas mãos de mulheres piedosas. Logo, devemos nos empenhar para que Deus seja glorificado na nossa casa, no nosso lar.
Que Deus aplique essa palavra ao meu coração e Ele aplique também ao seu coração através do Espírito Santo. Uma mãe piedosa, ela ama o marido. Uma mãe piedosa, ela ama a Deus. Uma mãe piedosa, ela ama o lar. Que estas características sejam, portanto, as nossas características e a sua característica para o louvor e a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Curva sua cabeça, vamos falar com Deus nesse instante. Espero que essa palavra tenha atingido o coração de toda a família, porque todo mundo teve uma família aqui. Todo mundo teve uma palavra aqui nesta noite. Foi a mãe, foi o pai, foi o moço, foi a jovem. Todos nós somos alimentados com a palavra. Que a nossa casa seja um ambiente do perfume de Jesus. Que nós possamos fazer, maridos, sejamos, portanto, fazemos com que a nossa vida faça com que seja um ambiente legal, com tratamento com as nossas esposas, para que elas sejam mulheres para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, e faça com que, ó Deus, as mães que estão assistindo, Pai, esse vídeo, sejam mães piedosas, sejam mulheres piedosas. Mulheres e homens que, acima de tudo, amam os seus cônjuges, amam a Deus e amam também a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção, amado, que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, hoje, para todo sempre. Amém. Querido, Deus te abençoe. Um final de domingo abençoado e abençoador para a sua vida, para a sua família. Que seu lar possa resplandecer a glória de Jesus Cristo. Que a sua casa seja um bom perfume de Cristo, para que possam gerar filhos piedosos, maridos piedosos e mulheres piedosas para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana de paz para você, uma semana abençoadora para você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.